Então o Macron já ameaçou com arma nuclear. O Trump ameaçou o Hamas lá, ele quer explodir quem reza lá pra fazer uma Riviera aborteira, da falsa Israel aborteira, infelizmente. E aqui entra o assunto principal, né? Antes da gente reagir ao monarca e as outras coisas, vamos dar uma olhada em quem que tá controlando, por que a falsa Israel, dos Soros, Rothschilds, Vanguard, BlackRock, por que eles estão dando tanta moral pro Trump? Trump tá sendo o messias dos que se dizem judeus e não são, né? Que Rothschild fala que é judeu, Soros fala que é judeu, JP Morgan fala que é judeu, essa galera fala que é judeu, mas não são ateus, cabalistas, ateístas, né? Tanto que batem recorde de aborto e são financiadores da cultura woke, né? Então, conforme Jesus tinha previsto, eles se dizem judeus, mas não são. Agora, por que Rodrigo Silva, os religiosos, os crentes não aceitam isso? Até quando eles vão ficar negando a verdade? Até ser tarde demais? Né? Vamos analisar aqui, ó. Eu deixei escrito aqui no post, tá na descrição aí. A Bíblia diz que Israel, que era noiva de Deus... Deixa eu baixar um pouco essa música, caramba, já me encheu um saco. Então Israel, que era noiva de Deus, um dia foi perseguida pela besta, né? Israel foi perseguida pela besta, que era o poder gentil, né? O poder gentil que Roma na época ali, que o Império Mundial da época. Então Israel, que era perseguida por Roma, se prostituiria com essa besta que um dia perseguiu, né? E a gente vai ver tudo isso já nos trechos bíblicos aqui no livro Anticristo. Quem quiser tem aí na descrição. Aqui no site você tem acesso aqui, ó. Não tem impresso ainda, tá? Vai sair impresso em breve. Só tem PDF por enquanto. No site cristolucifer.com.br. No post aí na descrição você consegue achar. Você vem aqui, ó, clica aqui Anticristo, você consegue comprar. Tá aí no site na descrição. E ainda converte em intérit, ou seja, você investiu em suprimentos. Então aqui, ó, aqui a gente explica tudo isso, tá? A gente já vai ver isso. Provando as passagens. Então depois de Israel, a noiva de Deus, montar na besta, trair Deus, adulterar Deus, e adulterar, cometer o adultério com Deus e se juntar com a besta, ela se prostituiria com essa besta para perseguir os santos, os separados, aqueles que defenderiam a Torá verdadeira, a verdade de Deus, que foi o que o Messias fez, os apóstolos fizeram e virou o evangelho. Então hoje a gente vê exatamente isso. Rothschild, Soros, JP Morgan, bilionários, porque JP Morgan morreu, mas a família tá ali, né? E bilionários de Israel dominando a besta, Europa mais Estados Unidos, que é Roma fragmentada. Montada sobre ela com seu dólar, ninguém vai negar isso, com sua mídia e influência política. Sem que os santos, né, os verdadeiros seguidores de Deus, percebam. Então está acontecendo agora em tempo real. Já vai ver mais detalhe. Então, ó, uma falsa Israel feita daqueles que se dizem judeus, mas não são. Uma Israel que suja o solo santo com recorde de aborto desde a década de 70. São campeões de ateísmo, promiscuidade. Tá tudo aí, provado. Os crentes estão vendo uma Israel campeã de aborto, de promiscuidade, de ateísmo. Cujos defensores, Rothschild, Soros e companhia, são financiadores da cultura woke no mundo inteiro. O crente tá vendo isso, tá negando porque quer. Tá escolhendo erro porque quer. Vocês estão avisando, vocês estão chamando. Rodrigo Silva, mesma coisa. Os rabinos, mesma coisa. Todos vivendo do nome de Jesus, conseguindo se manter no erro, porque o sangue de Jesus os mantém protegidos. Mas até quando? Uma hora vira a ira do cordeiro, uma hora não quer o perdão, então agora fica fora da verdade. E aí queima, né? Arde, fica fora da simetria. É isso que a Bíblia promete, que o Apocalipse promete. É uma coesão da coerência e quem fica fora sofre, obviamente. Por osmose. Equacionavelmente, tá? Então, eles são os campeões de ateísmo e promiscuidade, financiadores da cultura woke. Mesmo assim, Rodrigo Silva e os crentes não percebem. A Santa Israel abandonou Deus e hoje monta sobre a besta, espalhando a cultura woke e tudo que não presta, sujando a Torá e o nome de Deus, exatamente como profetizado. E no próprio Tanakh deles,
Leremos juntos partes do livro O Anticristo, que tem esses resumos. Então, se você clicar aqui no Anticristo, ó, você vai pra cá e você consegue baixar. Tem muito conteúdo, juntando tudo com 666, diante de todas as mitologias, tradições, incluindo a Bíblia, pra ver como Deus é perfeito e tudo se conecta, incluindo a geometria, incluindo a matemática, incluindo as horas, incluindo os dias da criação, incluindo tudo que existe, tá? Então, quando você vem aqui, você vê tudo conectado. Todas as respostas, tá? Em todas as perspectivas. As formas do 666, original grego, no hebraico, letra por letra. A visão teatral de João, 666 imperfeição, 666 o número do homem, 666 de Salomão, 666 a riqueza. A gematria do meu nome, né, que eu coloquei por curiosidade pros alunos. O www666, o hexagrama 666, espaço-tempo 666, o corpo, tudo tá explicado aqui. Sobre essas questões do anticristo, tá? Em breve vai estar impresso aí. Quem quiser comprar também, já quem não comprou ainda, vai poder converter em Tera. Então aqui tá o Rabi Akiva, que deu os primeiros passos para separar o Messias da tradição talmúdica que tá aí até agora. Mas tem um desdobramento importante, ele é filho de gentios, inclusive. Apesar de ter falado mal de Cristo, ele escreveu a história ali por um motivo, né, daquele jeito, e suas intenções foram seguir um fluxo necessário. Ao contrário de muitos rabinos que seguem tendências carnais e animalescas, e não a ordem de Deus. Então você pega aqui, vai na página 51. Uma boa ideia. Você tem a falsa Israel. Deixa eu ver se eu tô no ar aqui, às vezes cai, tô falando sozinho. Nossa, tem um monte de mensagem excluída aí. Tá tendo treta aí no chat, é? O que ele tá falando? Não sei também. Por que bloquear tem medo de quê? Por que bloquear tem medo de quê? Por que bloquear tem medo de quê? Não sei, você deve estar xingando aí, atrapalhando o estudo da galera, meu. Acompanha de boa, cara. Você tá no Brasil, você tá no nosso time, eu quero o seu bem. Quero que a gente vença. Tem muito gringo querendo nosso mal aí pra gente pôr nossa energia contra. Nossas diferenças aos poucos a gente equilibra, né? Mano, não tem nada aqui, só tem perguntando isso. Então vamos lá. Ô bodega, tá ruim esse negócio, viu, mano? Vou te falar. Tem que tirar um e pôr o outro. Às vezes põe sem querer. É bug. Então, a falsa Israel, ó. As características profetizadas sobre o anticristo batem perfeitamente com a falsa Israel atual. Além de ser a atual campeã de tudo que é proibido pela Torá, como aborto, ateísmo, promiscuidade, etc., são também os principais financiadores da cultura sexual woke, que propaga tudo isso em diversas nações do mundo. Para além disso, temos diversas provas irrefutáveis sobre seu papel em nossos tempos atuais. Única nação que é anticristã em sua constituição, punindo o judeu que aceita Cristo como Messias, tirando-o da lei do retorno, mesmo que seja descendente direto de judeus importantes. Estão entendendo isso? Aqui é fato. Qualquer judeu, ele pode virar ateu, budista, o que ele quiser. O que ele quiser. Até presidiário, pedó, o que ele quiser. Mas se ele virar cristão, excomungado. É no mínimo irônica e tremenda ingratidão de negarem Jesus Cristo, cujo nome empodera as nações que devolveram Israel aos judeus e os permitem existir em segurança. Então, isso aqui é um fato, ninguém vai negar isso. Saiu de nosso meio. Outro ponto necessário. Isso aqui é Israel, a falsa Israel cumpre. Anticristo, até agora, aprovado, Israel, né? Não tô nem falando, ó, do carbono, das partes as horas, toda a estrutura da realidade tem a ver com isso, tá? E vocês, isso aqui vocês podem estudar depois. Mas tô falando de lógica, de política. Não que o resto não seja, mas infelizmente o mundo se perdeu, né? Eu mando de graça, velho. Os livros, eles têm um valor porque é o que ajuda a gente a construir as coisas, a fazer as coisas. Depois, é pro curioso com má intenção não ficar se metendo. Porque quem comprar que for de dentro converte isso na moeda que vale suprimentos. Ou seja, não gastou nada com o livro. Botou numa moeda que vale suprimento em tempo de crise e só valoriza. Então quem é de dentro não gasta nada com o livro, só investe. Quem é de fora fica caro. E a ideia é essa, né?
E mesmo assim, se o cara tiver boa intenção, quiser participar e não tiver dinheiro, mesmo dentro da escola, ele ganha o livro de graça, velho. Sempre foi assim. Tá? Dezenas, centenas de testemunhas aí. Então essa acusação contra mim não pega. Então, ó, saiu do nosso meio. Outro ponto necessário para você confirmar o anticristo. Primeiro ponto, Israel confirmado, né? Negam Jesus, são anticristãs. A única nação anticristã na Constituição é Israel. Anticristo, provado, ponto 1. Ponto 2, saiu de nosso meio. Isso reforça outro fato profético de João, que garantiu que o anticristo sairia do povo dele. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Reforçando o que Jesus falou. Se dizem judeus, mas não são. Aqui, ó, tudo se conecta irrefutavelmente, mostra pro Rodrigo Silva. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, né? Que se movem pelo impulso, pelo vermelho, pela emoção, pelo lado animalesco. Que o próprio Messias teve que mergulhar e curar, né? Por isso que é o alfa e o ômega. Ele encara isso no deserto, ali o azul contra o vermelho, que faz todo o renascimento da consciência. Isso aí o pessoal da escola já estudou. Em termos cognitivos, coerentes, não só mitológicos. Embora a mitologia repita isso, porque é o processo natural. Não é cópia, porque é cópia de Jesus. Não, é porque é o processo natural. São da sinagoga de Satanás, se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos meus pés e reconheçam que eu o amei. Deus. Então ele se sacrificou por Deus. E pela própria Israel. Como povo, como nação. Os próprios judeus, né? Então como Jesus seria mais claro que isso? Eles simplesmente não querem aceitar o óbvio. Quem que, desde aquela época, já estava presente e traiu seu próprio Messias negando até hoje? Quem cumpre isso? Fala pra mim aí, no chat. Quem cumpre isso? Só Israel é capaz de cumprir isso. Nenhuma outra igreja, nenhuma outra denominação, ninguém é capaz de cumprir esse ponto. Né? Ninguém seria capaz. Só é capaz de cumprir esse ponto Israel, a falsa Israel. Por quê? Desde aquela época estava lá, traiu seu próprio Messias e continua até hoje negando. E tá do lado de quem perseguia. Roma perseguia, hoje eles estão montados em cima, com o dólar. Soros, Rothschilds. Tudo conectado, tudo cumprido. Tudo na cara aí, Rodrigo Silva finge não ver. Então é a sinagoga dos que se dizem judeus e que Jesus continua protegendo e amando até hoje. Mesmo que eles os ataquem, né, tenham o matado, humilhado. Né? Então tudo se conecta. Eles abandonaram o judaísmo. Eles são ateus, cabalistas, promíscuos, financiadores da cultura woke, mundanos. E ainda vivem do sangue de Jesus, por conta do amor a seus pais. Então, ó, aqueles fariseus da época de Jesus são os rabinos talmudistas de hoje. Eles se orgulham disso. Nem escondem quem são e o que fizeram. Isso aqui é fato. O Talmud é o compilado de leis de homens, que se sobrepõem à plenitude da Torá. E lembra que Jesus falou que os fariseus, os talmudistas da época, que o Talmud é o compilado farisaico, eles seguiam leis de homens sobre as leis de Deus da Torá. Não é o que eles fazem até agora? Põem Talmud sobre a Torá. A Torá manda mal estrangeiro. O Talmud odeia. E eles fazem o que fazem. A Torá considera o árabe o irmão. O Talmud fala que 1000 árabes não valem uma unha de um judeu. Tá no Talmud. Então o Talmud é muito diferente da Torá. Eu só queria que os rabinos acordassem. Embora o Talmud guarde muito registro lá, muitas coisas importantes, mas é muito fácil você separar isso da maior parte ali das imundícies, né? Que seria fácil vocês tirarem, mas vocês seguem. Parece que o pior vocês escolhem pra seguir. Então, ó, o Talmud é a base dos rabinos cujos investidores da cultura sexual, que é a cultura woke, tem em comum. Igual eles fizeram em Roma, fizeram na Grécia, Babilônia, né? Para atacar os gentios, acabam convencendo seus próprios filhos que acreditam em suas mentiras e destroem Israel. Tudo que eles quiseram fazer nas nações, hoje Israel é o recorde. Tudo que não presta. Porque ecoa pra eles. Eles são os ossos. Se atacar o corpo, o osso perece. Não vai aguentar em pé.
Quando tudo for revelado, o mundo confundirá Israel da Torá com essa falsa Israel do Talmud, colocando todo o povo de Deus em perigo, igual já aconteceu. Por isso, nossa função é separar o joio do trigo, para curarmos o eco que um dia criamos. Foram nossas nações e nossos costumes que os perverteram. Foi nos limpando que se sujaram. Mesmo sem querer, tiveram o mesmo caminho de seu Messias rejeitado. E tornaram-se o sacrifício. Olha que loucura. Pelo amor de Deus, ele foi na frente e pôde agora salvá-los, que é o Messias. Eles caíram, estão se desfazendo, mas lá tem o nome de Jesus, unindo nações, unindo povos, protegendo eles. Então, de novo, isso aqui só Israel cumpre. 2 pontos que só Israel cumpre. Negar Cristo até hoje e ter saído de lá desde o começo. Só Israel cumpre essa falsa Israel que pode ser o anticristo. Que adulterando ali, se prostituindo, era noiva de Deus e agora está montado na besta. Outro ponto, Roma, império mundial que se fragmentaria. Era praticamente consenso o foco na Roma antiga, com todo seu poder e tirania, quando se falava na besta. Afinal, era um grande monstro que vinha dos gentios. Vejamos as passagens. Em Daniel. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui a quarta besta, terrível, espantosa e muito forte, igual tinha dentes de ferro. Então aqui, o profeta Daniel descreve uma visão de 4 grandes bestas, que seriam a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e então Roma. Onde essa quarta besta é particularmente poderosa e representa um reino que muitos intérpretes identificam como o Império Romano, pois fragmenta-se em 10 chifres, poderes, que seriam a Roma fragmentada que gerou a Europa e os Estados Unidos. Acredita-se que o pequeno chifre que surge dessa pequena besta e fala com arrogância seja uma referência ao anticristo. É importante conectarmos essa visão de Daniel com a visão anterior que ele já havia declarado, citando a famosa estátua. Na visão da estátua, ela é composta por diferentes materiais, cada um representando um reino distinto. Cabeça de ouro, o Império Babilônico, de Nabucodonosor. Peito e braços de prata, Império Persa, de Ciro II. Todo o dobramento luciferiano que o livro Cristo Lúcifer aqui, quem leu antes, tem que ler esse primeiro, né, antes do anticristo. E já vai entender, né. Ventre e coxas de bronze, refere-se ao Império Grego, de Alexandre o Grande. Tá vendo? Tudo se conectando com os dobramentos da espiral. Isso é bíblico. Pernas de ferro, associado ao Império Romano, conhecido sua força e dureza, Júlio César. Tá vendo? Podia ser qualquer um, né? Mas sempre bate com o desdobramento luciferiano que tá aqui. Pés misturados de ferro e barro. Essa parte é particularmente intrigante e tem sido objeto de diversas interpretações. Representa um reino dividido onde a força do ferro, Roma, é misturado com a fragilidade do barro, divisão em nações. Aqui você vê que tem umas passadas de pano porque eu pedi pra IA não deixar ser racista, né? Senão não iam censurar o livro igual censurou o outro. Aí você vê que tem uma ordem ali da IA. Mas vocês conhecem o que eu falo há 10 anos, sabem que é a minha fonte, né? É misturado com fragilidade, mas é uma divisão de nações. Aquela antiga Roma continua com as mesmas famílias em sua elite. No entanto, fragmentaram seus estados para facilitar o controle. Então você vê aqui, é a mesma coisa, até hoje. A moeda central e suas leis são as mesmas e valem para todos eles. Os mesmos países que estavam em Roma, com uma só moeda, estão hoje controlados pelo dólar e o euro atrelado, né? Também depende do dólar. Então não mudou nada nesse sentido. Você vai rastrear lá, os Rothschilds vão achar os parentes deles até essa época aí. Sem nenhum problema, né? Então, eles fragmentaram. Quando eles começam a perder o poder, eles destroem, separam os estados. Igual os Estados Unidos aí. Se vier um líder contra Israel, eles separam, quebram os estados ali e acabam com o país. Eles sempre articulam assim. Fica claro que Roma, a besta das nações, continua com seu poder, tendo passado de nação em nação, sendo as mais recentes a Inglaterra e os Estados Unidos. Sem sair dessa linha, dessa família. Rastreia os Rothschilds, você vai até lá. A combinação de ferro e barro nos pés simboliza a mistura de forças e fraquezas. Sugerindo um reino ou sistema que não é completamente coeso, mas que ainda é o mesmo. Exatamente o que acontece agora. Até tá aqui, exatamente o que vemos agora, né? Eu nem li. Você viu como eu escrevi o que eu diria, né?
essa besta sobre a qual a falsa Israel está sentada. Pois, por mais poderosa que seja, essa união de nações são enlaçadas pelas sombras, né? Por rabinos ali. Da falsa Israel, né? Se fossem rabinos que enaltecem a Torá, que não deixa a cultura woke se espalhar, ao invés de investir nela, era outra história. Por isso que Jesus denunciou. Se dizem judeus e não são. Que se fossem judeus, seriam a Torá viva e a Torá não ia aceitar a cultura woke, essa loucura que eles fazem. Então, tudo isso aqui, ó, se conecta com Israel montada sobre a besta. Tudo certinho, passo a passo aqui, como o livro anterior ali conta história por história pra vocês. Israel enlaçada com a Babilônia, Israel enlaçada com Sírio, Israel enlaçada com Alexandre, Israel enlaçada com Júlio César. Tudo isso explico aqui nesse livro anterior, né? Então, ó, o Novo Testamento denota Roma. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que chama Deus. Se adora, sentará no trono de Deus, templo de Deus, querendo parecer Deus. Paulo menciona um homem de iniquidade, ou um homem de pecado, que se opõe e se exalta acima de tudo que é chamado Deus. Apenas Roma tinha imperadores que se enquadravam nisso. Embora não mencione Roma explicitamente, muitos intérpretes veem a conexão entre dado o contexto histórico óbvio. De fato, fica claro como Roma, né, o sistema, faz de tudo para tomar o lugar de Deus diante dos homens, controlando-os com a cultura sexual e materialista, que tem levado a humanidade à perdição. Mas Roma não faz isso por si mesma. Roma faz isso com o poder da prostituta que se assenta sobre ela, a ex-noiva de Deus, Israel. Então, em outra passagem, tá aqui, ó, em Apocalipse. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe seu poder e seu trono com grande poderio. Aqui vemos João fazer uma ligação com a profecia de Daniel, demonstrando o poder da besta, que a gente viu agora há pouco, né? De Daniel ali em cima. Tá conectado. Tendo sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. E aí seria Israel, né? Que ele não fala. Que ele, imagina ele ler aquilo ali, né? Ver o mal, todo aquele mal que ele viu, e ele vê quem tá lá, tava Israel. Imagina como que ele ia... Meu Deus, ele não pode nem pronunciar aquilo. Então ver o mal com esse nome, santo, pra João era blasfêmia. Por isso, essa é a única coisa que o espanta, conforme veremos. Você vê, João viu coisas absurdas. Nada espantou ele. Mas o fato de ser Israel assusta ele. É a única coisa que se encaixa. Ó, os crentes também se espantam quando dizemos isso, até hoje. Eles fingem não ver que o sistema mundial, Roma e nações, se dizem defensores do solo santo, gastam muitos bilhões em sua defesa e, no entanto, elevam sua taxa de aborto, promiscuidade e ateísmo. Isso é fato, não é opinião. É fato. Ou seja, tem Israel sobre suas cabeças, de pretexto, para atuarem mundialmente com seus ataques ocultos. Então tá aí, ó, leopardo, com sua força, urso, e controle leão. Tudo se conecta com a profecia. Tudo se conecta. Né? O crente pensa, não, Israel tá lá, o sionismo e os judeus estão defendendo Israel. Elevando taxa de aborto? Em Israel e no mundo? Elevando taxa de promiscuidade, de ateísmo? Que papo é esse? Faz sentido nenhum. A única coisa que se encaixa é isso. Né? Perfeitamente. Então tudo bate aqui certinho. Com Daniel e João. Não tem outra forma. Rodrigo Silva tem que aceitar, não tem como. Então, ó, antigamente, era com orgia e queima de bebês, que Roma, Babilônia, servia aos rabinos que a controlavam. Né, que se diziam judeus e não eram, conforme Jesus denunciou. Os profetas denunciaram isso. Não mudou tanto assim, né? Quando paramos para analisar. Temos também essa outra citação bíblica que conecta a besta a Roma. Aqui está o... E não é... A Bíblia inteira, o Antigo Testamento todo, é um profeta denunciando Israel de fazer exatamente isso que está fazendo agora. Não é novidade. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria escondida, né? Em hebraico, ele diria novamente, Shorimá, né? É Rorimá, né? Tsefoná. Que seria sabedoria escondida. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Isso aqui eu expliquei direitinho, né? Tem aí na outra parte do livro explicando como é importante entender por causa da cabala.
Entender o jeito que João falou é importante não por causa do hebraico. Vocês sabem que eu não gosto de ficar me apegando a idioma, nada. Dane-se. O que importa é você sentir com o coração. Deus entende seu coração. Eu só explico o hebraico em certos pontos porque é importante para vocês entenderem com a cabala de hoje. Que cada um vai ter uma sefirot ali, vai ter um ponto conectado. Pra você ver que eles são os talmudistas, cabalistas ali, que traem a Torá. Tá tudo conectado e Jesus já sabia na época e João também. E deixou óbvio aqui, conforme o livro prova. Então, 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Essa passagem descreve uma mulher chamada Babilônia a Grande, montada em uma besta com 7 cabeças que são explicitamente interpretadas como 7 colinas. Roma, conhecida como a cidade das 7 colinas, é frequentemente identificada como essa Babilônia simbólica. Essas passagens, juntos à tradição histórica e teológica, têm levado muitos, ao longo dos séculos, a associar o conceito da besta e anticristo com Roma. Agora vejamos a questão da mulher, né? A questão da mulher que a controla. Não sei se era pra ser da mulher ali ou a questão da mulher, mas acho que era da... União da noiva de Deus com a besta. Então isso aqui é uma coisa muito importante pra entender, tá? Isso aqui é onde tudo se conecta. Na situação hoje aí com essa falsa Israel. Então vamos lá. A união da noiva de Deus com a besta. Israel. Sabemos que Roma, como previsto por Daniel, fragmentou-se na Europa, cuja extensão tornou-se América. Até aí, fato. A moeda romana perde solidificação e o padrão mundial vai se restabelecendo, passando por moedas locais, né, na Europa, até se fixar na libra esterlina da Inglaterra, que já era dos Rothschilds, isso aí, histórico. Eles dominaram ali com as guerras napoleônicas, abocanharam o que faltava. Até aí a história. Fato. Coincidentemente, a libra esterlina, que é o nome da moeda da Inglaterra, a moeda dos Rothschilds, remete a Esther, que significa estrela, né? Que seria aquela judia. Na verdade, ela é da tribo de Benjamim. Mas a gente fala, né? Generalizando por ser de Israel, como judia. Então ela era uma infiltrada que comandava a Pérsia secretamente, né? Tal como essa moeda faz com o mundo até hoje. Tanto é que quando teve o World Trade Center caiu, que Israel e os falsos judeus, eles comemoraram, tem fotos deles comemorando. Ele não foi nenhum trabalhar no dia. Não morreu nenhum judeu nas Torres Gêmeas. Que foi bem no dia que eles não iam trabalhar. E o mundo árabe e o Oriente todo culpa Israel, né? Por aquilo ali. E eles comemoraram no mesmo dia que eles comemoram Esther, como essa pessoa infiltrada dominando a nação dos gentios sem ninguém saber. E olha só, a moeda da Inglaterra que os Rothschilds usavam para dominar o mundo chamava libra esterlina, né? Que poderiam ter outros motivos, conforme a história vai dizer. Mas é muita coincidência, não é? A moeda infiltrada exatamente. E com esse nome mais uma vez. Mesmo que seja por acaso, por coincidência, como os sinais batem, né? E aí fica fácil vocês decorarem também. Então, ó, tal como essa moeda faz com o mundo até hoje. Mesmo com sua fachada recente chamada dólar, que continua sendo os mesmos donos, conforme o livro Lúcifer comprova. A diferença é que os israelitas da época queriam seguir a Torá, enquanto hoje seguem o Talmud. Eis porque essa noiva de Deus, Israel, tornou-se a prostituta montada sobre a besta, que um dia a perseguiu. Roma, Babilônia, igual ao Império Gentil. Isso foi o que mais espantou João, que já tinha visto coisas absurdas sem espanto algum. Então vamos analisar, vamos comprovar isso. Ó, Apocalipse 17. Mostra-se a João que a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações, foi estabelecida por toda a terra. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Aqui vemos a prostituta, ex-noiva de Deus, Israel, assentada sobre muitas águas. Rabinos, talmudistas e judeus bilionários ao redor do mundo.
com a qual fornicaram os reis da terra e os que habitam na terra, e se embebedaram com o vinho da sua fornicação. A gente viu isso com Hollywood, né? A gente viu esse centro deles dominar o mundo. O Californication, né? É o tal Californication. Todas as nações defendem essa falsa Israel e se venderam para o dólar, de seus bilionários que residem sobre muitas águas. Fato de novo. Todos estão bêbados com sua cultura sexual e sua Hollywood levando toda a sua californicação ao mundo inteiro. Olha, até usei isso aqui, eu nem lembrava. Tá vendo como eu acredito no que eu falo? Então, é isso, né? Inegável até aqui. Ponto final. Certo?